Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Estamos de volta. Programa Doses Milionárias de segunda a sexta-feira, a partir das... eu fico confundindo porque tem muito programa, né? 9h45 lá na Sala Brasil, aqui na 98.1 FM, no YouTube e no Instagram, a partir das 11h30 da manhã, que segunda a sexta-feira, a gente vai até 14h30. Muita informação, muito conteúdo bacana. E estamos recebendo aqui um político hoje. Vamos falar um pouquinho de política, importantíssimo para as nossas vidas. E o bate-papo vai ser sobre empreendedorismo, conservadorismo, educação. E vamos falar também de um curso que ele está lançando que se chama Eu Sou Conservador. Vamos dar as boas-vindas para o deputado distrital, Thiago Manzoni. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Léo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Para mim é uma grande alegria. Que bacana. Falar o que eu falei no off aqui, cara. Você é um menino. Você tá há quantos anos? 40 anos, cara. 40 anos com carinha de 22. E careca de... Teve uma pulsação aqui, mas... Mas dizem que quem tá com o microfone é que manda, né? Manda sempre. Sempre. Quem tem o microfone é quem fala, né? Thiago, deixa eu te conhecer um pouquinho. Você é daqui de Brasília mesmo? Cara, olha só. Cafezinho bom. Vim para Brasília com 6 anos de idade. Minha família é toda do Rio de Janeiro. Eu fui o único dos 3 filhos a não nascer no Rio. Nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando eu tinha 10 meses, meus pais voltaram para o Rio. Com 6 anos eu estava aqui em Brasília, cidade que nos acolheu, onde eu cresci, né? Seu pai fazia o quê, cara? Meu pai e minha mãe eram bancários do Banco do Brasil. Eles tomaram posse no banco em uma cidade chamada Maracaju, no interior de Mato Grosso do Sul. Que bacana. Minha família, boa parte da minha família é do Banco do Brasil. Aí. Lá em Maracaju não tinha maternidade, eu nasci em Campo Grande por isso. E eles voltaram para Maracaju, vivi 10 meses lá, e aí eles conseguiram a transferência para o Rio, que era a cidade de origem deles. Uhum. E aí vim para cá, aqui eu cresci, estudei, conheci minha esposa, tive meus filhos. Quando vocês vieram para cá, deixa eu só conhecer um pouquinho da sua história. Só mandar um abraço aqui para Rita Mel, que tá acompanhando aqui. Tem um pessoal acompanhando que tá acompanhando, se mandar mensagem a gente vai ler. Ela botou aqui, estive com o deputado Thiago Manzoni, recentemente em visita ao Instituto Prisional, a PAC, lá em Paracatu, Minas Gerais. Terra da minha mãe! Povo bom! Transmita ali um fraterno abraço, por gentileza, um homem de Deus com visão de águia. Que legal, obrigado, agradeço a Rita pelas palavras. E foi uma grata surpresa a nossa visita à PAC de Paracatu. O nosso sistema prisional ele tem muitas dificuldades, né? Uhum. E lá na PAC de Paracatu eu vi coisas que eu nunca imaginei ver. Tipo vi pessoas transformadas e abrindo mão da vida do crime, num ambiente que é muito diferente da prisão tradicional. Valores diferentes, forma de tratar diferente, estrutura diferente, tudo diferente, nunca imaginei. Então a PAC vale a pena o pessoal conhecer, fica aqui o meu recado. A intenção nossa de ir à PAC, eu fui com outros 3 deputados, era conhecer como funciona a PAC, e tentar trazer isso para o Distrito Federal. Eu conheci, gostei e vou trabalhar com o governo do Distrito Federal para que a gente traga a PAC para cá. A PAC não tem nem polícia. São os próprios detentos que organizam tudo lá dentro. Funciona isso, deputado? Funciona e funciona bem, de maneira inacreditável. Assim, eu realmente eu não acreditava que eu fosse encontrar o que eu encontrei. Funciona muito bem, tem alguns requisitos para o preso poder sair do sistema tradicional e ir para a PAC. Ele tem que ter bom comportamento lá, ele tem que ter ficado pelo menos 6 meses no sistema tradicional e ele não pode ser faccionado. Quer dizer, ele não pode ser do PCC, do Comando Vermelho, etc. Não pode fazer parte de nenhuma facção. Nenhuma facção criminosa. E aí ele pode vir para a PAC. E o regime na APAC é bem diferenciado. Tem um regime fechado, regime semiaberto, mas a forma de existir lá dentro, de coexistir, é muito diferente. Eles têm um regime de disciplina que é formidável. Os próprios detentos é que fazem a limpeza do local, eles trabalham no local, então eles produzem tijolo, produzem roupa, produzem hortaliças, produzem frutas. Cara, um negócio assim
inacreditável. Eles trabalham o dia inteiro, fazem cursos o dia inteiro, e isso vai, cada 3 dias trabalhados, abate um dia da pena, né? Então tem um estímulo grande para eles trabalharem, além de ser um ambiente bem menos hostil. Então lá eles recebem também um apoio espiritual. É um negócio muito legal. Eu não imaginava. APAC. APAC. Eu fui lá na APAC de Paracatu e estou tentando trazer o modelo aqui para o Distrito Federal. Que espetáculo. Você tem uma noção de mais ou menos quantos detentos que estão reunidos na APAC ali em Paracatu? Aproximadamente 250. Lindíssimo trabalho. Parabéns, pessoal da APAC. Eu quero voltar na tua história, mas antes, Thiago, me conta só uma coisa aqui, até para a população ter consciência daquilo que é o papel do legislativo. Você, como legislador, alguém que está como deputado, e no caso, deputado distrital, para quem está acompanhando e não é de Brasília, lembrando que nós somos o Distrito Federal, então nós temos deputados distritais, você vai ter aí no teu estado o deputado estadual, equivale, tá, pessoal? Você, como legislador, como é que você consegue trabalhar? Porque você não está na parte da execução. O executivo aqui, no nosso caso, é o governador. Ele reúne o papel de governador e de prefeito. Como é que alguém do legislativo ele pode trabalhar em parceria ali com o governador, no caso aqui no Distrito Federal? Então, é isso que você falou mesmo, é uma parceria. A nossa competência é uma competência legislativa e fiscalizadora, né? A gente fiscaliza o poder executivo e a gente aqui no Distrito Federal reúne as competências dos deputados estaduais e dos vereadores. Uhum. Como você bem disse, nós não temos municípios. Então, o que a gente pode fazer num caso desse da APAC, que é uma política pública do Executivo? A gente pode ir ao Executivo, conversar com o Executivo, mostrar a importância que aquilo teria para o Distrito Federal, os benefícios que aquilo traria para o Distrito Federal para tentar que aquela política pública seja implementada. Então, como você disse, é uma parceria mesmo que nós temos que fazer, porque a gente não tem a capacidade de executar, a gente não tem a competência de executar política pública, isso fica a cargo do GDF. E assim, voltando a falar da APAC, o nosso sistema prisional está falido, né? O modelo tradicional está falido. Não ressocializa a pessoa. Na verdade, é uma universidade do crime, nosso sistema prisional. E eu, assim, sendo bem honesto, desacredito muito de que as pessoas vão ser transformadas lá. Então é muito mais uma punição, se retira da sociedade as pessoas que cometem crime, que elas não podem permanecer naquele ambiente social, né? A conduta delas é tão reprovável que o Código Penal determina que essas pessoas sejam retiradas do convívio em sociedade, tenham a sua liberdade restrita. Cara, eu não via muito jeito, assim, cara, isso nunca vai ter jeito, tira da sociedade mesmo, deixa lá, paga pelo que fez e pronto. Ao conhecer a APAC, e aí por que eu estou tentando fazer a parceria com o GDF para tentar construir uma APAC aqui, eu vi coisas, cara, ali inacreditáveis. Por exemplo, o rapaz que apresentou pra gente toda a estrutura da APAC, ele tá preso por latrocínio. Certo. Latrocínio, roubo seguido de morte. Perfeito, obrigado. Esse cara tá preso, a pena dele são 24 anos de cadeia. É bastante coisa. Bastante coisa. Uhum. E ele contando e tal, falando da APAC, eu falei, bicho, como é que você veio parar aqui? Aí ele me contou a história dele. E eu falei, rapaz, ele falou que no começo ele falou que tinha sido roubo, né? Eu falei, rapaz, você roubou quantas vezes para você pegar 24 anos de cadeia, né? Quantos crimes? Não, é porque foi roubo seguido de morte, deputado. Aí eu, tá. Aí ele, mas aqui minha vida mudou. Eu falei, é mesmo? Me conta um pouco da sua história. Eu vou resumir bastante. No final das contas, o cara falou assim, aqui eu tive a oportunidade de olhar nos olhos da família da pessoa que eu tirei a vida. Você tá brincando. Pedir perdão e ser perdoado. Me abraçar com eles e chorar. Você tá brincando, deputado. Cara, inacreditável. Inacreditável, assim, aquilo foi marcante para mim. E o pessoal da APAC que faz esse trabalho, eles perguntaram para ele se ele queria ter a oportunidade de pedir perdão para a família e, obviamente, perguntaram para a família se queria ir lá e conversar e tal. E os dois lados aceitaram e foi um processo de reconciliação que marcou a vida dele e certamente marcou a vida da família, né? Você poder liberar perdão para quem matou alguém, um ente querido seu, é um negócio que pouquíssimas vezes a gente vê essa oportunidade acontecer na vida. Então aquilo me marcou e aí eu comecei a perguntar para os outros com quem eu conversava a experiência de cada um. E você vê a transformação, a pessoa dizendo assim, cara,
eu não quero mais voltar para o crime. Minha vida mudou aqui dentro, eu aprendi respeito, aqui eu sou tratado com dignidade, aqui eu encontrei Deus, dependendo da experiência que a pessoa teve lá dentro. Foi muito marcante. E eu quero aproveitar para parabenizar as instituições religiosas que vão até lá para dar esse auxílio. Os pastores, os padres que vão fazer esse trabalho, porque isso muda a vida das pessoas. Então, a pessoa entender que o que ela fez é muito errado, que ela está pagando por um crime, que ela precisa cumprir a pena, mas que ela tem a oportunidade de ser perdoada e que isso pode mudar o interior dela. E ela se dispor a pedir perdão, se expor, falar, olha, eu errei, fui eu que matei o fulano de tal. Cara, isso eu vi ali coisas que eu não imaginei. Então, saí de lá com uma vontade, um desejo grande de trazer isso para o Distrito Federal. Não vai ser fácil, mas a gente vai trabalhando para isso. Esse é um trabalho do próprio estado de Minas Gerais? É do município de Paracatu? Esse é um trabalho paralelo? A APAC nasceu como uma instituição para prestar assistência a presos. É uma ONG? É uma ONG. É uma ONG evangélica. E aí ela nasceu como uma ONG e ela teve que mudar a sua natureza jurídica para poder se transformar em administradora tem um nome, rapaz, eu esqueci agora o nome. Não é presídio, mas é lá centro de detenção, não sei qual é o nome. Ela mudou a natureza jurídica dela. E como é que funciona? O governo do estado paga um valor trimestral para a APAC, dependendo do tamanho dela e do número de presos que ela recebe. Então é um pagamento trimestral para que a APAC desenvolva o trabalho dela, pague o salário de quem trabalha lá, etc., e desenvolva o trabalho dela. E o que não vou dizer que é o melhor, mas outra coisa que é importantíssima é que todo mundo que entra lá sai de lá com um ofício. Olha que espetáculo. Então, lá tem serralheria, tem metalurgia, tem... Lá dentro. Lá dentro. Você tem um processo de formação do detento. Cursos de formação lá dentro. E a partir do momento que o detento passa pelo curso de formação, ele passa a trabalhar lá dentro. Então, empresas de Paracatu contratam os serviços da APAC. E aí, contrata, eu quero dizer, o detento trabalha, faz o trabalho e a empresa compra o material lá, o tijolo ou o material de serralheria, cara, um negócio assim, formidável. Que espetáculo. Mandar um abraço para o pessoal que está à frente da APAC, parabéns pelo trabalho. O deputado Thiago, deixa aberto também aqui os meios de comunicação que a gente tem acesso para divulgar esse trabalho, que é lindíssimo. Até se sobrar um tempo na nossa agenda, eu queria dar um pulo lá para fazer um filme lá com o pessoal. Muito bom trabalho, que espetáculo. Vale muito a pena. Eu conheci a APAC por meio de uma associação aqui de Brasília, que faz um trabalho nos presídios femininos. O nome da associação é AME. É uma sigla de AME, Mulheres Esquecidas. E foram eles que me convidaram para ir lá conhecer a APAC. Eu entrevistei a presidente da AME no podcast que eu faço, e ela que me convidou. Eu tenho uma relação familiar com ela, ela é minha cunhada, esposa do meu irmão. Uma pessoa bem próxima. E a gente já teve várias discussões sobre essa questão dos presídios e tal, porque ela lá dentro, vendo a realidade das mulheres, fazendo um trabalho de reconstrução dessas pessoas, e eu, como político, defendo que essas pessoas têm que pagar pelo que fizeram. Continuo defendendo, mas hoje enxergo também um lado de que, cara, essas pessoas têm um reencontro com a sociedade marcado, que é o dia que elas vão sair da cadeia. E é necessário ressocializar. A gente estava falando há pouco aqui, a gente estava com o pastor Marinho, eles têm um trabalho de capelania muito bom nos presídios aqui de Brasília. A gente estava falando com o pessoal que está acompanhando o programa. Então o assunto hoje é quase esse, né? Que a gente vive num país onde primeiro, não tem pena de morte. Segundo, não tem prisão perpétua. As pessoas que estão lá, pessoal, é aquilo que você falou, elas vão voltar para a sociedade. Agora, nós precisamos entender que ou elas vão voltar melhores para o crime, ou elas vão voltar preparadas através de um trabalho de ressocialização, transformadas para aí serem pessoas realmente modificadas e preparadas para viver em sociedade, né, deputado? Exatamente. E aí, foi conhecendo o trabalho da AME que eu fui convidado para ir lá conhecer a APAC.
E aí tem tem vários órgãos públicos envolvidos, Ministério Público, etc. E assim, acho que vale a pena conhecer. Eu até queria te dar os canais para você conhecer, mas vou te dizer que eu não sei de cabeça, depois eu peço para a Shayla. A tua cunhada, acho que meio caminho tá andado. Beleza, eu passo o contato dela. A gente pode ter convidado para vir um dia aqui, quem sabe te dar um pulinho lá juntos. Vai ser bem bacana, bem bacana. Legal. Thiago, vamos te conhecer um pouquinho aqui? Diz aí, vamos. Vem cá, quando vocês chegaram em Brasília, estão falando de quanto tempo? Foi que ano, você sabe? 1990, fevereiro de 1990. Vocês foram morar onde aqui em Brasília? Quando Asa chegaram? Norte, 111 Norte. A gente brincava, chamava de 100 em obras, porque Brasília estava, assim, era muito nova ainda, e as quadras do plano piloto, os prédios ainda estavam sendo construídos e tal. E a 111, quando a gente chegou para cá, a 111 tinha 4 prédios só. Tinha o bloco J, o bloco K, que era onde eu morava, o bloco I e o bloco F. O resto estava tudo em construção ainda, sendo levantado, aquela terra vermelha. É uma quadra mais nova, né? A 111, eu cheguei em 90, só tinha esses 4 prédios, não é uma quadra antiga, não. As mais antigas estão na Asa Sul, né? Tá certo. E aí você estudou onde? Cara, eu estudei uns anos numa escola chamada, à época, Sementinha, que hoje se chama Arvense. Ok. E olha que coincidência, hoje eu sou amigo do dono da escola. Ah, que bacana. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Ele hoje é diretor lá. E aí, quando ele me falou que cara, eu sou diretor do Arvense, eu falei, mentira, velho. Quando eu vim pra cá, pra Brasília, eu estudei, ainda era Sementinha o nome da escola. Ele, eu era criança, a gente deve ter estudado junto lá, que a escola era da família dele, né? Uhum. Depois eu estudei no Colégio Batista, de onde eu tenho muito boas recordações. Encerrei o meu ensino, na época, primeiro grau, hoje ensino fundamental no Colégio Batista, e aí fui estudar no CEUB, onde eu fiz o ensino médio e a faculdade de Direito, onde eu me formei, depois me tornei advogado. Sua graduação Você é advogado? Eu sou advogado. Chegou a exercer a advocacia ou não? Eu ainda exerço, sou advogado há 15 anos, estou no 16º ano de advocacia. Não posso advogar mais contra o Estado, né, porque me tornei deputado, mas continuo advogado, continuo com a minha OAB ativa. Que bacana. E como é que foi essa tua jornada voltada para a questão política? Então, cara, na verdade, assim, em 2016, o Brasil vivia uma crise muito severa, né? A Dilma tinha destruído o Brasil, a economia do Brasil, e destruía os valores também, que eu acredito como sendo os valores corretos para uma sociedade ser bem sucedida. Então, a gente, na época, eu tenho um escritório, na época a gente prestava serviço para 6 ou 7 empresas. Uhum. Dessas, só uma conseguiu escapar da tragédia que foi o governo da Dilma, as outras todas faliram. E para completar, veio no governo Dilma aquela história das escolas implementarem um kit gay. Não sei se você lembra disso. Eu lembro bem disso daí. Uhum. Eu, com 2 filhos pequenos, um deles recém-nascido, o mais novo nasceu em outubro de 2015, aquilo me deu uma raiva, rapaz, que eu só falava de política. E era época de grandes manifestações, não sei se você vai lembrar, mas a gente estava na rua o tempo inteiro para remover o PT do poder. Isso em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Uhum. Cara, e eu, no meio disso tudo, me tornando um cara chato, porque eu só falava de política, o WhatsApp era só política, rede social... rede social nessa época eu ainda não tinha, que eu tenho uma certa aversão à rede social, mas eu só falava de política com os amigos no WhatsApp e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ser candidato. E aí, tava jogando futevôlei um dia com um amigo meu e falei, bicho, vou ser candidato a deputado federal. Ele falou, tu vai mesmo? Eu falei, vou. Ele me perguntou 3 vezes. Eu falei, vou. E ele, então, nós temos que abrir suas redes sociais. Falei, beleza, você abre aí, você toca as redes sociais, eu vou pegar minha lista de telefone, vou ligar para as 500 pessoas mais próximas de mim e vou dizer o que eu quero. E o que eu queria? Defender a família e os princípios conservadores no que diz respeito aos costumes, defender a liberdade do brasileiro de empreender, que naquela época, como agora de novo no governo Lula, estava sendo destruída, e agora, mais uma vez, a mesma política econômica estúpida que leva países à falência, e fiscalizar o poder executivo. Na época, o petrolão estava sendo esfregado na nossa cara todos os dias. O maior escândalo de corrupção que esse país já viu, que agora está sendo apagado, é como se não existisse. Apaga a delação premiada, anula a condenação, é uma vergonha o que está acontecendo agora.
E aí peguei meu telefone e fui ligando para as pessoas e explicando. Essas pessoas, obviamente, eu já conhecia, eram próximas de mim. É muita gente, Conhecia a minha história. Você falou de 500 pessoas, é gente pra caramba. Eu não consegui chegar no 500, não, mas comecei em 2016, até a campanha em 2018 eu tinha mais ou menos 300 e poucas pessoas com quem eu tinha Ainda assim é bem conversado. significativo. E eu pedi o apoio dessas pessoas. E essas pessoas, tá bom, como é que eu te apoio? Eu sei lá, pô, nunca fiz campanha, não sei como é que é isso. Você vai ter que ganhar voto para mim, eu preciso de voto. Você consegue multiplicar voto para mim? E as pessoas, beleza, conheciam a história da minha família, graças a Deus meus pais sempre tiveram um bom testemunho de vida, conheciam a minha história também, não, eu ajudo e tal. E a gente foi crescendo nas redes sociais e fazendo esse trabalho. Para minha surpresa, eu tive quase 12 mil votos numa campanha que custou 64 mil reais. Você tá de brincadeira, cara. Que espetáculo isso daí. Foi um resultado assim, o pessoal que trabalhou na campanha falou, a gente, não ganhamos. Mas para mim, eu falei, cara, 12 mil pessoas quase saíram de casa, apertaram meu número. Eu não sou político, eu não sou rico, eu não tive uma mega estrutura na campanha. Eu só falei o que eu acreditava. E as pessoas compraram a ideia. Imagina, eu pedia para cada um ganhar 10 votos. Quando a gente fez a proporção, cada multiplicador de voto tinha ganho 62 votos e uns quebradinhos. Essas pessoas acreditaram de verdade. E a gente continuou esse trabalho para 2022. E em 2022 eu tive uma diferença brutal na minha campanha, que foi o fato de ter conhecido a deputada Bia Kicis e ter sido convidado por ela para fazer parte do time dela no Distrito Federal, ser candidato pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, no grupo dela, no grupo da Bia, ser candidata a distrital no grupo da Bia. Ela que saiu como deputada federal. Como deputada federal. Que foi a mais eleita aqui no Distrito Federal, a mais votada do DF e proporcionalmente a mais votada do Brasil. Então eu recebi esse convite, fui, e aí o nosso trabalho, que em 2018 nós chegamos na campanha, iniciamos a campanha com 300 pessoas aproximadamente para multiplicar voto. O trabalho foi continuado e a gente chegou em 2022 com mais ou menos 800 pessoas para multiplicar voto. Então a gente tinha um trabalho de base muito consolidado, um trabalho de formiguinha que ninguém vê, e recebemos o apoio da Bia, concorremos com o número do Bolsonaro, 22, que isso aí faz uma diferença brutal, porque o Distrito Federal é de direita, o Distrito Federal é bolsonarista. Se nós fôssemos o Brasil, ele teria vencido no primeiro turno. Então isso fez muita diferença e aí consegui ser eleito deputado distrital com 25.554 votos. Foi assim que eu me tornei deputado. Que bacana. A primeira eleição que você concorreu já para distrital? Não, a primeira eu fui candidato a federal. Até acho que foi um erro meu de avaliação, mas enfim. E aí na segunda eu vim para distrital. Como é que tem sido essa jornada? Me parece assim, você entra para a política movido por uma indignação, né? Como é que tá teu sentimento hoje? Essa indignação brotou há mais de 6 anos. Isso ainda tá vivo aí dentro de você? Como é que tá isso? Cada dia que passa, isso tá mais vivo dentro de mim. Eu enxergo o Brasil, Léo, passando por um processo de transformação. O eleitor brasileiro está mudando, a nação brasileira está mudando. Isso é processual, não vai ser do dia para a noite. Mas a gente vê muitos parlamentares como eu que abriram mão da sua vida comum, de cidadão comum, para ir para a política, porque querem viver num Brasil melhor, querem deixar um país melhor para os seus filhos, para os seus netos. Vou dar alguns exemplos aqui da própria Bia, que é uma procuradora aposentada que não tinha a menor necessidade de estar envolvida com política, mas está lá batalhando pelo futuro do Brasil, pelos netos dela, pelos filhos dela. O Nicolas Ferreira, que é um jovem recém-casado com um filho bebê, né, que está aí batalhando. O Gustavo Gayer, tantos outros. Esse perfil de político que quer fazer da política um instrumento para a população é um perfil novo que surgiu e que, na minha opinião, vai crescer cada vez mais, porque o eleitor procura essas pessoas na hora de votar. O candidato que tem coragem de dizer o que pensa, o que acredita, quais valores ele quer representar, porque a nossa democracia é representativa, né? Eu escolho quem vai me representar. Então, quais valores esse cara tem? Quais são os princípios que ele acredita? Cada vez mais o eleitor procura isso. O eleitor
encheu o saco daquele político tradicional que fica fazendo um monte de promessa que todo mundo sabe que é mentira, que ele vai resolver a saúde, a educação, o transporte público e a segurança. Mentira, pô. Eu era criança, os caras diziam que eu ia resolver isso. Então, o político tradicional, ele não tem o interesse de resolver isso, porque ele vive da promessa. Ok. Se está resolvido, a população não precisa mais dele. Vou prometer o quê? E qual é o interesse do político tradicional? É manter a população escravizada, manter a população escrava da dependência dele, do político. Isso pouco a pouco está sendo quebrado. Tem uma geração de políticos surgindo, novos, alguns deles jovens, outros nem tão jovens. Tivemos uma renovação grande aqui na Assembleia Legislativa aqui no DF, hein? Foram 12. O eleitor do Distrito Federal, até pelo nível de escolaridade aqui do DF ser maior, ele é um eleitor normalmente insatisfeito. Então aqui a rotatividade é altíssima na CLDF. E a gente tem procurado lá representar de maneira digna os valores que nos levaram à CLDF. Então eu procuro sempre ser muito fiel àquilo que me levou para lá. E é até um jeito de fazer política diferente, porque normalmente o político, quando ele chega devendo um monte de favor para todo mundo. Uhum. Cara, quem chega como nós chegamos só deve uma coisa: fidelidade aos valores que te conduziram até lá. Então eu acho que essa é uma liberdade que eu tenho e que outros têm, que se elegeram da mesma maneira, de poder defender o que eu acredito. Eu não devo nada para ninguém, eu não devo favores, graças a Deus fui eleito por causa do que eu acredito. E aí, já que eu falei graças a Deus, eu falei do apoio da Bia em 2022, de ter concorrido no partido do presidente Bolsonaro, mas eu não posso deixar de dizer que Deus colocou a mão sobre a minha vida e falou assim: esse aqui vai ser deputado. Amém. Porque se ele não tivesse colocado a mão, não tinha dado certo. Minha campanha toda custou R$150 mil, é nada. Eu competi contra gigantes aí que gastaram milhões, que têm nome na política brasiliense, pessoas que são conhecidas, etc. E eu, um Davizinho, no meio daquilo tudo. Mas eu acredito muito que quando Deus quer fazer alguma coisa, ninguém pode impedir isso de acontecer. E ele queria que eu fosse deputado. Então eu trabalho lá para honrar a confiança das 25.554 pessoas que votaram em mim, ser fiel aos princípios e valores que me levaram até lá, mas sempre tendo em mente que eu devo satisfação ao meu Deus que me colocou lá também. Que bacana. Me abençoou e me colocou lá. Muito bacana isso, muito bonito. Tiago Manzoni, me conta aqui, esses valores que você é tão fiel a eles, isso está bem forte na tua fala, eles foram gerados onde? Além do teu berço familiar, onde mais você foi se alimentando desses valores que te conduzem nos dias atuais? Legal. O conservadorismo brasileiro, ele é um conservadorismo basicamente ancorado na religião. O Brasil é um país cristão. Né? O Brasil é um país católico e evangélico. Então o nosso conservadorismo, ele parte de uma ordem interior que vai para uma ordem transcendental. E talvez seja isso que as pessoas não entendam muito bem, porque elas falam, isso é religiosidade. Mas o Brasil é um país religioso. O Brasil é um país religioso. Dentro desse contexto, há uma corrente filosófica que explica esse sentimento conservador religioso e traduz isso para uma filosofia ou para uma corrente ideológica. O conservadorismo é também uma corrente ideológica, com vários autores. Talvez o maior autor recente do conservadorismo seja Roger Scruton, o inglês falecido, infelizmente. Então, o conservadorismo, o que é ser conservador, né? Há um pacto entre as gerações, há um pacto vigente entre as gerações. O nosso piso, meu e seu, é o que foi o telhado dos nossos pais. Uhum. E assim sucessivamente para trás. Nós temos uma dívida com aqueles que nos antecederam. Qual dívida? De conservar as virtudes e as experiências que eles viveram, que nos trouxeram como sociedade até aqui. A gente não precisa manter e nem conservar aquilo que é ruim, mas as virtudes, principalmente os princípios virtuosos, merecem ser mantidos. De quais princípios eu estou falando? Do respeito à mulher, do respeito aos mais velhos, do respeito às autoridades, da dignidade do trabalho. Tem uma geração hoje que acha que é digno ficar vivendo de esmola de governo, auxílio isso, auxílio aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo, quando a nossa sociedade foi construída sobre a dignidade do trabalho.
né? A sociedade ocidental, ela prosperou por causa do trabalho. Isso tudo merece ser conservado. Como é que nós vamos viver num mundo em que nós destruímos todo o conhecimento e a sabedoria de quem veio antes da gente para criar uma sociedade nova em que a gente acha que sabe mais do que os outros? Na minha concepção, isso não existe. Então, o conservadorismo, ele tem essa parte filosófica. E dentro disso tudo, há princípios e valores que merecem ser defendidos. O direito do pai de educar os filhos. Os nossos filhos não são do Estado. Quem educa uma criança é o pai e a mãe. Eu tenho o direito humano garantido pelo Pacto de São José da Costa Rica de educar os meus filhos, inclusive quanto a aspectos religiosos e morais. Deputado, de vez em quando se eu te interromper aqui, não fica chateado comigo. Não fico não, pode falar. Mas quando você traz essa questão, por exemplo, é direito do pai, da mãe, dos pais educarem seus filhos. Tá, o que está do outro lado que está te incomodando para você trazer esse valor aqui? O Estado querendo roubar esse direito. O Estado querendo dizer que as crianças são do Estado. É o Estado dizendo para os pais o que os pais podem dizer e o que os pais não podem dizer. Isso existe a nível de mundo hoje acontecendo? Existe no mundo inteiro. Existe no mundo inteiro, e o que é pior é que as nossas escolas passaram a ser um instrumento político para essa galera que acha que as crianças são do Estado. Então as nossas escolas viraram um instrumento de doutrinação ideológica, e eu não estou falando isso porque eu acho isso. Eu estudei o Plano Nacional de Educação vigente e estudei o Plano Nacional de Educação que está para ser votado no Congresso Nacional. E no Plano Nacional de Educação, o que está para ser votado, está escrito lá que é dever de todo professor, de todas as escolas do Brasil, da rede pública e particular, combater o conservadorismo. Você está de brincadeira. Está escrito com todas as letras. Está escrito lá que o agronegócio precisa ser combatido nas escolas. Não como pode assim? ser, deputado. Tá escrito? Tá. Ó, galera, aumenta o volume, você que tá acompanhando aí, não pode ser, cara. Pô. E eu vou para um debate no dia 11 agora, segunda-feira, lá na Câmara Federal, a convite do meu amigo deputado Gustavo Gayer, para falar dessas coisas, porque é um absurdo e a população não está sabendo o que está sendo implementado. Você convida a gente que a gente vai lá, chama os assessores de imprensa, vamos cobrir isso daí, não pode ser. Dia 11 agora, às 13 horas, no auditório Nereu Ramos. É aberto isso para a população? É aberto. Onde é que fica esse auditório? Na Câmara dos Deputados, qual anexo? Anexo 2 da Câmara dos Deputados, é aberto. Na Câmara Federal. Na Câmara Federal, e é importante a participação da população. Então, como é que eu, como pai... Outra coisa, eles, por meio do Plano Nacional de Educação, eles falam que não pode ser ensinado o cristianismo na escola. Qual é o pretexto? O Estado é laico. Eu discordo do pretexto, porque o fato de que o Estado é laico, isso quer dizer que todas as religiões devem ser respeitadas. Mas eles utilizam a laicidade do Estado para combater o cristianismo. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles querem ensinar as religiões africanas nas escolas. Qual o pretexto? Não, aqui a gente está estudando a história do povo afro. Cara, não é verdade isso. Eles estão se utilizando desse subterfúgio de ensinar a história para, na verdade, ensinar a religião. Qual religião? Aquelas que não são as religiões do povo brasileiro. O povo brasileiro é cristão. Então, isso tudo está acontecendo. E eu estou lá para batalhar, para dizer que não. Quem ensina a religião para os filhos é pai e mãe. Sou eu que ensino os meus filhos. Então, para mim, a Bíblia Sagrada é o livro que revela Deus. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu não quero professor ensinando o contrário disso. O professor vai ensinar português, matemática, história, geografia, vai ensinar conteúdo programático. Valores éticos e morais, quem ensina sou eu, não é o professor. Sou eu que ensino meu filho que se ele estiver sentado numa cadeira e sentar alguém mais velho, ele levanta para o mais velho sentar. Sou eu cresci ouvindo do meu avô e do meu pai que em mulher não se bate nem com uma flor. Quem é que ensina isso para os meus filhos? Eu. A mulher, ela é mais frágil que o homem fisicamente. Emocionalmente, eu entendo que elas são mais fortes do que nós. Fisicamente, elas são mais frágeis. O que nós fazemos? Protegemos. Nós protegemos as crianças. Nós protegemos os idosos. Sou eu que ensino. Não é o Estado que ensina. O Estado não tem o direito de dizer para mim o que eu posso ou não dizer para os meus filhos. E isso tem sido alvo de muita discussão. Por exemplo, eu digo para os meus ministros da Saúde na Câmara dos Deputados ontem ou anteontem. Não vi. Um dos deputados perguntou para ela assim, o que é uma mulher? Cara, ela não diz o que é uma mulher.
Tem uma resposta biológica para isso. Tem a resposta biológica e a resposta anatômica. Olha que ponto também. que a gente chegou, que um deputado tem que perguntar para a ministra de Estado o que é uma mulher e ela não sabe definir. Eu falei que a ministra da Saúde não era a ministra da Mulher. Era a ministra da Mulher. O deputado perguntou para ela qual é o conceito de uma mulher. Ela não sabe definir uma mulher, porque hoje mulher é quem se sente mulher. E eu tenho que ter o direito de dizer para o meu filho que, cara, mulher não é quem se sente mulher. A pessoa pode se sentir o que for. Mas se eu me sentir um hambúrguer, eu não sou um hambúrguer. E se eu dormir na garagem, eu não virei um carro. Perfeito. Graças a Deus. Não é? Que coisa maluca cara, é essa? eu não sou contra as pessoas terem a liberdade, cada um vive a vida que quiser. Tem uma questão de respeito, ok? Tem uma questão mas eu tenho que poder dizer pro meu filho, filhão, é o seguinte, biologicamente, quem tem órgão sexual masculino é homem, quem tem órgão sexual feminino é mulher. Isso é biológico, isso é biologia pura. Ciência, como eles gostam de falar, né? Isso é ciência. Então, e hoje há um movimento político do Estado no sentido de ceifar o direito de nós dizermos essas coisas e dizermos para os nossos filhos a forma como nós queremos, educarmos os nossos filhos da forma como nós queremos. E ensinarmos para eles aquilo que nós queremos que eles acreditem como sendo correto. E eu repito, os filhos são do pai e da mãe. Mais do que um direito, os pais têm o dever de educar seus filhos. Esse dever e esse direito humano foi dado por Deus em primeiro lugar e reconhecido, eu repito, no Pacto de San José da Costa Rica. Então, Thiago, me ajuda aqui, cara. Como é que a população, parte da população já fez o seu papel? Te elegeu, te colocou lá. Então você está ali para nos representar, você está no Poder Legislativo, você vai ter essa discussão, você está acompanhando, está fiscalizando. Como mais a população pode contribuir? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, você está na tua casa, você levou o teu filho para uma escola pública, acreditando que ele vai ser cuidado, orientado, vai aprender português, matemática, ser preparado para o mercado de trabalho. Só que por tudo isso que o deputado está trazendo aqui, tem várias outras coisas que estão sendo geradas dentro dele, inclusive uma nova religião, novos conceitos, uma nova percepção da vida, das outras pessoas, da própria sociedade. Posso dar um exemplo e já respondo sua pergunta? Vamos lá. Posso dar um exemplo? Claro, deputado, tá em casa. Eu sou o único deputado que não é de esquerda e que participa da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Outro dia desse foi votado um projeto lá, que é a instituição da Semana de Combate ao Racismo nas escolas. Eu sou contra o racismo. Racismo é um negócio abjeto. E crime, né? É crime. Nós todos somos iguais, nós somos seres humanos. Não depende da cor da pele, do tipo de cabelo que a gente tem, da cor do olho, do que quer que seja. Nós somos seres humanos, nós somos iguais. Basicamente, nós somos iguais. Mas eu votei contra o projeto. E eu expliquei por que eu votei contra o projeto. Eu falei, eu vou votar contra esse projeto, porque esse projeto não é sobre racismo. Porque são quantos deputados? 5 que compõem a comissão. Você é o único ali, eu sou o único. Que não é esquerda. Eu falei, esse projeto, na verdade, vai ser utilizado para que religiões africanas, candomblé, umbanda e outras, sejam ensinadas para as crianças nas escolas. O pano de fundo é combate ao racismo. Vocês não querem combater racismo, porque se quisesse combater racismo, teria uma campanha uma campanha de disseminação de conhecimento desse tipo que eu estou falando aqui. Quem ensina meus filhos sobre racismo? Eu ensino os meus filhos desde que eles são bem pequenininhos. Nós somos todos iguais, o nosso Criador é o mesmo. A pessoa pode ser branca, amarela, preta, o Criador é Deus e todos nós somos imagem e semelhança dele. Esse tipo de campanha não existe, mas eles querem uma semana de conscientização do racismo nas escolas. Para quê? Para ensinar as religiões de matriz africana. Falei isso, teve um debate danado lá e tal, não é isso, não sei o quê, tá errado. Agora, semana passada, eu abro o meu Instagram e tenho a notícia no Jornal de Brasília de que os alunos das escolas da rede pública estão indo a terreiro de Umbanda e Candomblé aprender o quê? As religiões africanas. Por quê? Porque isso faz parte da história e é combate ao racismo. Exatamente do jeito que eu tinha dito que ia acontecer. Então olha o que os nossos filhos estão passando nas escolas e olha o Estado interferindo na educação que os pais deveriam dar. Mas você me pergunta assim, o que a pessoa pode fazer? Já votou em você, já elegeu o representante, o que as pessoas podem fazer? O professor Olavo de Carvalho falava de um negócio chamado espiral do silêncio. O que essa minoria barulhenta fez e faz
que coloca as pessoas numa espécie de mordaça. Eles criminalizam o que a gente fala. É uma espécie... eles rotulam tudo que a gente fala e eles criam estigmas e colocam nas pessoas. Então, se você não concordar 100% com o que eles dizem, é porque você é, sei lá, fascista. Ok. Você é negacionista. Você é racista. Ainda mais você, branco. Você é casado? Não, divorciado. Não, divorciado. Mas você casou com uma mulher. Sim. Então você é branco, hétero, tem olho claro. Meu irmão, você é o estereótipo perfeito do... Então eles vão rotulando, e as pessoas ficam com medo de expor suas opiniões. Espiral do silêncio. Só um lado fala. É uma minoria, mas parece que é a maioria porque só eles falam. Como o cidadão comum pode ajudar? Nós precisamos sair da espiral do silêncio. Nós precisamos ter coragem de vocalizar, verbalizar o que nós acreditamos. Cara, as pessoas atacam o casamento. Por que eu tenho que aceitar todo o ataque que é feito ao casamento? Não sou obrigado. Não sou obrigado. Eu posso defender o casamento. Até você divorciado pode defender o casamento. E defendo. E defende. Eu tô falando isso porque eu fui falar disso e o entrevistado, em outra entrevista, o entrevistador falou assim, o Bolsonaro defende, já casou 3 vezes. Eu falei, e daí? E daí? O casamento é tão bom. E ter um núcleo familiar saudável é tão importante para o ser humano que o cara já casou várias vezes tentando acertar. Espero que ele tenha acertado agora. E o fato de alguém eventualmente ter errado um dia na vida não te proíbe de falar o que é certo. Então as pessoas querem destruir a família. Você tem que ter coragem de defender a família. As pessoas querem destruir a masculinidade, como se a masculinidade fosse algo ruim. Você tem que ter coragem de defender a masculinidade. Ah, tem homem que faz coisa errada? Tem. Mas aí você não vai criminalizar a masculinidade. Porque é o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul agora. Na hora do vamos ver, encheu tudo. Quem é que foi fazer resgate? Os homens, é claro. Os homens. É natural, é da natureza. O homem protege a mulher, o homem cuida da mulher. E nós temos que ter coragem de dizer. Eu sei que quando eu falo esse tipo de coisa aqui, provavelmente eu vou apanhar um pouquinho. Cara, eu não me incomodo de apanhar dizendo o que é certo. Não me incomodo. Eu honro a minha mulher todos os dias. Eu valorizo a minha esposa todos os dias e vice-versa. Eu respeito os meus filhos. Como é que é o nome dela? Renata. Um abraço pra Renata. Cara, e assim, a gente tem que ter coragem de dizer. Então, como o cidadão comum pode fazer diferença? Dizendo, verbalizando. Se você não concorda com o material didático do seu filho, você tem que ir lá na escola conversar com o diretor. Começa fiscalizando esse material que Claro. tá chegando nas mãos dos teus filhos. Claro, se você não concorda com as coisas que estão acontecendo, você tem que falar. E hoje é muito fácil falar. Você tem rede social, você tem o WhatsApp. E a gente ainda tem um pouquinho de liberdade no Brasil de dizer o que pensa. Não é mais muita liberdade, como já foi um dia, mas a gente ainda tem alguma liberdade. Fala o que você pensa, é imprescindível. Porque a maioria acredita como a gente acredita. Se não fosse a maioria, a Bia não era campeã de voto. Nicolas não tinha tido 1,5 milhão de voto. Eu não tinha sido eleito. Bolsonaro não era o fenômeno que ele é. Cara, onde eu vou que o Bolsonaro tá, a multidão quer abraçar, quer tocar, quer beijar, quer tirar uma foto. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Já tive com ele na região centro-oeste, na região sudeste, na região norte do Brasil e agora, em 30 de junho, se Deus quiser, estarei com ele na região sul. É em todo lugar. Por quê? Porque o brasileiro se vê representado pelo que ele vocaliza. Chegou o momento de cada um de nós vocalizarmos como cidadãos. É necessário. Vamos lá, Thiago Manzoni. Cara, prazer te conhecer aqui. A gente tá quase no finalzinho, mas Cara, eu falo pra caramba, vai me interrompendo aí. Tá tranquilaço. Não queria que você fosse embora sem falar do curso. Que não sei se você tá lançando, se já foi lançado, que é Eu Sou Conservador. Me fala um pouquinho e o porquê da necessidade desse curso. Inclusive tem um dos seus assessores que está aqui. Como é que você chama, amigão? Fernando Caixeta. O Fernando? Caixeta. O Fernando Caixeta. Vem cá, Fernando, só um pouquinho. Você pode vir aqui só um minutinho? É a hora que esse cara fica encabulado. Ele vai mostrar a Vem camiseta. só um minutinho, só mostrar essa camisa bonita aqui pro pessoal poder te ver. Se puder agachar só um pouquinho. Obrigado, viu, Fernando? Pô, tu tá com a pinta de jogador de futebol agachado aí, velho. Difícil vai se levantar. Eu sou conservador.com.br. Pegou aí, pessoal? Eu Sou Conservador, que tá acompanhando pela rádio, ó. Eu Sou Conservador.com.br. Entra lá pra você dar uma olhadinha. Obrigado, viu, Fernando? Ó, o modelo do curso aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Caixeta foi candidato junto comigo sim? em 2018 e será de novo em 2026, velho. Maravilha, maravilha. Sucesso. Conta com a gente aqui, Caixeta. Tá bom? Cara,
A gente, na verdade, assim, o Eu Sou Conservador, ele nasce do desejo nosso de multiplicar conhecimento e de ter uma marca. Eu também tô com uma camisa aqui, ó. Esse símbolo aqui sim, Eu Sou Conservador. Ok. O que a gente observa? A esquerda brasileira, eles têm marcas próprias. Tipo assim, você vê alguém com a camisa vermelha, tu já sabe, PT. Você vê alguém com boné do MST, agora é CPX, porque eles perderam a vergonha de tudo, até de usar o boné do tráfico. Mas você vai vendo que tem marca. E a direita é um negócio meio pulverizado. Até bem pouco tempo nem existia direita no Brasil. Agora que nasceu, estamos aprendendo. Aí eu falei, cara, a gente tem que criar uma marca, as pessoas têm que se identificar, tem que ser visual, nós temos que ver o quão grandes nós somos e quão maioria nós somos. E aí criei essa marca, Eu Sou Conservador, e criei um site, eusouconservador.com.br. Na verdade, eu rodei camisas e depois, como muita gente me falou, onde é que eu compro? Onde é que eu compro? Onde é que eu compro? Aí eu criei a marca e vou botar isso lá em eusouconservador.com.br. Mas você me pergunta do curso. Qual é a ideia do curso? Transmitir conhecimento. Então, a gente vai ter uma central de cursos chamada Eu Sou Conservador. A pessoa vai entrar lá em Eu Sou Conservador e vai ter vários cursos para ela fazer. Cursos sobre o quê? Conservadorismo, liberalismo econômico, escola austríaca de economia, empreendedorismo, todos os assuntos que fazem parte dos nossos valores. Então, por que é importante trabalhar? Por que o Ocidente se tornou o Ocidente? Quais eram os pilares da civilização ocidental? A busca pela verdade, da filosofia grega, o direito romano, que é um direito basicamente bíblico, né? E a ética e a moral judaico-cristãs. O que isso significa? Entre outras coisas, a dignidade do trabalho. E porque nós trabalhamos muito, nós prosperamos enquanto civilização. Por que a gente gosta da liberdade? Né? Por que a liberdade é um direito? De onde vem isso? Porque os 3 direitos humanos que todo homem tem ao nascer são a vida, a liberdade e a propriedade privada. A primeira delas é o próprio corpo. Primeira propriedade que a pessoa tem. É por isso, aliás, que as pessoas têm que ter o direito de se inocular ou não com o que quer que seja. É uma liberdade, eu tenho isso e o meu corpo é meu. O Estado não tem o direito de agir nem contra a minha vida, nem contra a minha liberdade, nem contra a minha propriedade privada. Assim nasceram os direitos humanos. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Ao longo do tempo, os direitos humanos foram capturados pela esquerda e ao invés de serem oponíveis contra o Estado, quer dizer, o Estado não se mete na minha vida, nem atenta contra ela, não se mete na minha liberdade, nem na minha propriedade privada. Os direitos humanos foram se tornando direitos que eu peço ao Estado. Aí eu quero ter educação, você pode me dar? Eu quero ter saúde, por favor, me dá saúde. Eu quero ter... E aí a relação é de escravidão, porque o Estado não produz nada. O Estado não pode te dar nada sem antes ter tirado de você. E aí, aumento de impostos, retirada de liberdade, enfim. Então a gente quer ensinar isso tudo para as pessoas. E aí vamos colocar lá um monte de curso que vai estar disponibilizado nessa plataforma que a gente está produzindo, Eu Sou Conservador, e vai estar lá em eusouconservador.com.br. Então a nossa equipe quase sempre anda com as nossas camisetas para a gente ir fomentando curiosidade e as pessoas acessarem lá. Hoje já tem disponíveis alguns vídeos lá, mas os cursos a gente ainda está gravando para lançar na sequência. Só teve um curso até hoje que eu lancei, que foi o curso Na Direção Certa, onde eu passei para as pessoas o método de campanha eleitoral que eu desenvolvi desde 2016 até 2022 e que me levou até a Câmara Legislativa. Eu ofereci o curso de graça até o último dia 3 de junho e aí ele saiu do ar. E muita gente me pergunta, por que saiu do ar? Cara, porque eu disse que ia ser só até o dia 3, Botafé. Até o dia 3 é até o dia 3. E porque, assim, tem muita gente que faz o curso para vender. Tá. E se você não cria nas pessoas o sentimento de que, é até tal dia, ninguém faz quando é de graça. Porque as pessoas não valorizam o que elas não pagam. Então, tá aí indefinidamente, é de graça, não vou fazer. Então a gente colocou de graça, porque a gente sabe que muita gente precisava de ajuda, e a gente colocou uma data, foi o primeiro curso que a gente lançou, e nos surpreendeu o sucesso que o curso fez. Eu nunca imaginei
que o curso ia fazer tanto sucesso. Muita gente aderiu, participou. E, cara, mais do que isso, agora as pessoas estão entrando em contato lá com o nosso gabinete porque elas fizeram o curso e elas querem orientação nossa durante a campanha. Não sei nem como é que eu vou fazer. São candidatos a vereadores. Pessoal do entorno. Pessoal do entorno aqui, muita gente procurando, pessoal de Formosa, Lusiânia, Valparaíso, Alexânia, onde mais? Não me lembro. Muita gente procurando a gente. E, assim, para mim foi uma grata surpresa. E até candidatos a cargo majoritário também, candidatos a prefeito, procurando a gente. Enfim, cara, eu falei aqui que eu acredito em Deus, né? Deus às vezes faz umas coisas acontecerem que eu falo assim, bicho, como é que isso aí aconteceu? Porque a gente fez o curso, a gente gravou lá e tal, e o pessoal me perguntou assim, qual é a sua expectativa? Eu falei, cara, a gente não tem dinheiro para fazer esses lançamentos milionários que a galera faz aí. Pô, se 20 pessoas assistirem, tá ótimo. A gente teve de acesso no site mais de 2.000. Caramba, bicho. Ficamos até com medo de não conseguir suportar, mas aí muita gente se inscreve, acaba não fazendo, tal. Beleza. E aí depois a gente teve essa outra demanda de orientar. É Deus. Você me pergunta assim, cara, como que isso aí acontece? É Deus. E aí eu quero disponibilizar, assim, eu saí daqui, vim pra cá de uma palestra que eu dei num colégio lá em Santa Maria. Uhum. E eu contei na palestra que quando eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a ler muito. Eu lia um livro por semana. E quando eu fiz 25 anos, eu estava na frente da maioria esmagadora das pessoas da minha idade. Uhum. Eu tinha muito mais conhecimento que elas. Sempre gostei de ler. Continuei lendo ao longo da história, da minha história, né? E encontrei alguns autores que marcaram muito a minha vida. No meio desses autores, eu encontrei alguns autores liberais / libertários. E aprendi um pouco sobre a escola austríaca de economia, e isso mudou a minha forma de enxergar a vida, a ação humana, a economia, que parece que é um negócio muito complexo, mas é muito simples, né? Tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender, essas pessoas vão se encontrar na vida e as coisas vão fluir. E aí, cara, eu pensei, bicho, como é que eu posso ajudar a transmitir isso? Porque hoje as pessoas não gostam muito de ler, né? É tudo muito rápido na nossa vida, é tudo instantâneo, é tudo no celular, é quase tudo, como é que eu vou dizer? Tipo assim, é frívolo. Tá. Praticamente descartável, né? Descartável. Essa era a palavra que eu estava procurando. É quase tudo descartável. E eu pensei, cara, como é que eu vou tentar entregar alguma coisa para uma geração que não gosta nem de pegar um livro para ler? Vou fazer curso. E eu vou traduzir com as minhas palavras aquilo que eu aprendi ao longo desse tempo. Então a ideia é essa. E eu gostaria muito, assim, se eu puder deixar um legado para uma geração de jovens, eu gostaria de ensinar os autores que as escolas e as faculdades não ensinam. Eu queria que eles entrassem lá e com um jeito de falar simples, assim, que eu tento falar de maneira bem coloquial, eles entenderem as coisas que podem parecer complexas às vezes e que vão na contramão daquilo que a escola e a faculdade estão ensinando majoritariamente. O aluno aprende Foucault, mas não aprende Mises. O cara lê, passa lá a vida inteira, vou citar o meu exemplo, lê Karl Marx, mas não lê quem se contrapõe a Karl Marx, não lê Hayek. O cara lê, no meu caso também, a escola aberta dos intérpretes da Constituição, que é o que pauta o nosso Supremo hoje, mas ele não lê nada sobre o império da lei. Então cada um pode interpretar do jeito que quiser, mas a democracia não é isso, a democracia é o império da lei. Então colocar isso tudo na balança para que as pessoas tenham outra fonte de conhecimento é a nossa intenção. As aulas não vão ser todas eu, né, que vou ministrar, eu estou chamando um monte de gente importante e famosa, porque o famoso atrai, né? Sim. Eu tô doido pro Nicolas dizer sim para o convite que eu fiz para ele. Ô Nicolas, pelo amor de Deus, cara, vambora! E ele é um cara genial, porque ele fala pro jovem, né? Eu tô com 40 anos, o Nicolas tem 28, velho. Ele é bem jovem. Meu irmão, ele fala pra galera e o jovem quer ouvir o que ele tem a dizer. Então a ideia é essa, fazer uma contraposição, porque durante muito tempo a gente não tinha cultura, sem ser de esquerda. Vou até falar um pouquinho pra igreja. Posso falar um pouquinho pra igreja? Vamos lá. Eu sou evangélico. Cara, a igreja passou décadas dizendo o que era ruim. Né? Pô, isso aí não presta, aquilo ali não presta, aquilo ali não presta, não sei o que não presta. Tá bom.
E o que é que a gente tem para colocar no lugar? Durante muito tempo a gente não tinha, hoje a gente tem. Se a gente pegar a música hoje na igreja, a música da igreja, ela tem muito mais qualidade do que esse lixo que se convencionou chamar de cultura, né? Que parece que é para vender sofá. A letra da música é senta, 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 senta. Vai vender sofá. Então, Eita! cultura. Meu irmão, hoje o cinema, a produção cultural de cinema que fala dos princípios cristãos tem mercado. Tá no Cinemark, tá nas outras redes de cinema. É mercado bombástico, né? Por quê? Porque nós começamos a produzir cultura. Cara, você foi no show do Andrea Bocelli que teve aqui? Não, fui não. Eu não entendo nada de música. Nada. Nada mesmo, assim. Eu toco 2 músicas no violão e não sei cantar. Cara, a pessoa que se expõe àquele tipo de música, as emoções dela vão ser tocadas. Eu saí de lá falando com a minha esposa. Eu falei, cara, não entendo o idioma que esse cara cantou. Não entendo nada de música, dos instrumentos que estão sendo tocados lá. Não sei nem se ele desafinou ou não desafinou. Mas emociona, é cultura. Então a gente tem que ter alguma coisa para botar no lugar do que a gente acha que é errado, do que a gente acha que não é bom. E eu acho que há, nesse momento, uma produção cultural acontecendo. Nós estamos escrevendo livros, nós que eu estou dizendo, a direita, os conservadores, os cristãos. Nós estamos escrevendo livros, nós estamos fazendo minisséries, nós estamos produzindo filmes, nós estamos fazendo música, e isso tende a mudar e moldar o caldo cultural do Ocidente novamente. Precisou haver uma ruptura severa. A gente precisou ser muito atacado para entender o que estava acontecendo. Agora a gente entendeu e o que a gente tem é tão superior do ponto de vista moral e principiológico que as pessoas abraçam. Então quando você vê um filme como Deus Não Está Morto, já assistiu? Sim. Cara, esse filme tem muito mercado. Por quê? Porque é uma produção legal. As pessoas pagam para assistir. Quando a gente vê uma série de televisão como The Chosen... Que é espetacular. Os grandes serviços de streaming não puderam ignorar a série. Por quê? Porque estava todo mundo comprando o aplicativo, velho. Tem mercado para tudo que é bom. Tem mercado aí. A gente está vivenciando algo inédito. Os caras estão fazendo lançamento... não é da temporada não, pessoal. Os caras estão fazendo lançamento de episódio no cinema. No cinema. Olha onde que a gente chegou. Se eu não me engano, agora tá passando episódio 5 e 6, se eu não me engano, da 3ª temporada. No cinema. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um processo de transformação e eu quero contribuir com isso. A forma que eu encontrei de contribuir é eusouconservador.com.br. Muito bom, deputado, muito bom. Espero que seja bom mesmo e que a galera goste. Deputado, a gente precisa fechar por aqui. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, cara. Obrigado. Conta com a gente. Valeu. Faz da nossa casa aqui, tua casa, o que a gente tem por aí. A gente está à disposição. Fala o que você precisa, que a gente está à disposição. De verdade, papo seríssimo. Obrigado. Tá uma bom? vez por outra você me convida para vir aqui que eu venho. Isso aqui para mim é uma ajuda formidável, porque poder falar para um parlamentar é importantíssimo. Que bacana. Vamos abrir teus canais aqui de acesso para a população poder falar contigo, poder falar lá no teu gabinete. Como é que o pessoal faz? Cara, então, você pode falar com a gente pelo Instagram, direct, Thiago.Manzoni. Thiago com H, Manzoni com Z e I no final. Pode entrar em contato pelo e-mail da Câmara Legislativa, é dep.thiagomanzoni@cl.df.org.br. Você vê que é um e-mail difícil. Bem difícil. O que a pessoa faz então? Entra no site da CLDF, clica na minha fotinho lá, vai ser direcionado, lá tem o endereço de e-mail, tem o telefone, tem tudo. E as nossas, o YouTube a gente está sempre disponível lá também, Thiago Manzoni, e pelo site, thiagomanzoni.com.br. A maioria das pessoas que entram em contato com a gente entra pelo site. Nosso site é muito legal, tem um trabalho muito legal lá sendo feito, e a nossa prestação de contas. Então por que as pessoas entram em contato? A pessoa entra no site e vê lá que tem tudo que a gente está fazendo. E tem uma aba Fale Conosco. Aí o que a gente recebe lá de demanda não está escrito. Deputado, a escola tal, o hospital tal, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Legal. Parabéns por isso, ali você falou besteira e tal, e não sei o quê. E isso é muito legal, porque no final das contas é a gente conversando diretamente com a população do Distrito Federal. thiagomanzoni.com.br.